orar para dar início ao nosso culto de oração. Estamos aqui porque nós servimos a um Deus que responde às nossas orações, que responde o nosso clamor. Deus, Ele certamente continua fazendo milagres em nosso meio. E é por isso que nós estamos aqui. Porque nós cremos que Deus é poderoso e que Ele nos ouve. A palavra de Deus diz que a sua mão não está encolhida, mas está estendida. E isso renova a nossa esperança, isso renova o nosso ânimo. Quantas vezes estamos em meio a tantas atividades, tanta correria, envolto em tantas circunstâncias, e nós não percebemos que o nosso Deus nos ama e Ele está perto de nós. E glória a Deus, porque temos essa oportunidade de estarmos reunidos aqui nessa noite para sermos renovados, fortalecidos pela presença de Deus que está nesse lugar. Queria te convidar a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Nós vamos orar dando início ao nosso culto. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado. Obrigado por essa noite tão especial. Por esse momento, Senhor, que Tu marcou. E obrigado pela oportunidade que Tu tem nos dado de estar reunidos entre irmãos. Nesse dia tão especial, onde celebramos inclusive o aniversário do irmão Arquimedes, da Voninha. Como que Deus é bom! Deus está presente nesse lugar e nós percebemos o Senhor. A dona Lúcia Cabral completou 84 anos. Aleluia! Senhor, muito obrigado pela Tua bondade, porque podemos estar aqui reunidos em família para celebrar a Ti. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado pelos livramentos, pelas vitórias que Tu já nos concedeu. Senhor, não temos palavras para expressar tudo que Tu já fez por nós. Não temos como retribuir. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, graça. Queremos Te pedir, Senhor, nessa noite, apesar de não merecermos, que o Teu Espírito Santo se faça presente em nosso meio, se manifestando com liberdade, de forma que os céus estejam abertos sobre esse lugar e que possamos, Senhor, Te apresentar a nossa adoração, o nosso louvor em gratidão a Ti, mas também com expectativa, com esperança de que Tu continua fazendo milagres em nosso meio. Obrigado, Senhor. Usa, Senhor, o Teu Filho que estará ministrando a palavra, para, Senhor, que o Teu Espírito venha trabalhar em nossos corações, nos moldar e que possamos ser renovados, fortalecidos para a honra e glória do Teu nome. Nós consagramos esse culto a Ti e declaramos, Pai, toma o governo desse culto, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Ministério de adoração. Quem está feliz com Jesus aí? Vamos adorar o nome daquele que é digno de receber todo o poder, honra, glória e majestade, amém? Vamos juntos. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Somos
exalta o nome dele, amém? Jesus, quando estava com a mulher samaritana diante daquele poço, ele disse que o Pai busca aquele que o adore em espírito e em verdade. E é isso que nós devemos fazer aqui nessa noite. E durante a nossa vida, durante o nosso dia, adorá-lo em espírito e em verdade, com todo o nosso coração. Amém? Viver
que o amor dele flui, amém? Aleluia. Graça e paz, igreja, boa noite. Amém. Motivo de grande alegria estar aqui hoje e de grande nervosismo. Minha primeira vez ministrando a palavra do Senhor. Então, os irmãos me perdoem por algum erro, alguma coisa que saia errada, mas o Espírito Santo estará me conduzindo. Em nome de Jesus. E... Amém. Obrigado. Quando eu fui convocado a estar aqui ministrando a palavra de Deus, eu me perguntei, né? Durante a minha vida eu me perguntava, quando eu estiver lá pregando, o que eu vou falar? O que eu vou querer falar? E a palavra que veio, que Deus colocou no meu coração, na verdade, ela confrontou esse pensamento que vinha de mim. Que, na verdade, eu não estou aqui para falar o que eu quero, o que eu penso, expor meus pensamentos, mas para ser usado pelo Espírito Santo com aquilo que Ele quer falar. E aí eu me peguei pensando dessa forma, deixando o Espírito Santo ministrar no meu coração. E duas perguntas, elas vieram ao meu coração, que vão nortear essa mensagem de hoje. Que são, a primeira, o que tem moldado as nossas expectativas, né? Eu tinha uma expectativa de subir aqui, às vezes ter autoridade para falar alguma coisa, de estudar bastante e falar aquilo que eu queria, que eu achava que o povo precisava ouvir, mas na verdade o objetivo de Deus não é esse. E quando a gente entende que o objetivo de Deus ele é maior do que os nossos, a gente se pergunta outra coisa: eu estou fazendo o que Deus espera de mim? Porque aquilo que Ele espera de nós é mais importante do que o que esperamos que Ele faça. As nossas expectativas nas nossas vidas, no dia a dia, às vezes elas são moldadas pelos nossos medos, pelos nossos anseios, até mesmo pelas nossas vaidades e pelas necessidades que nós achamos que temos, né? O que eu vou vestir, o que eu vou comer, eu vou conseguir pagar as contas no mês que vem. E às vezes essas coisas, essas necessidades que são tão palpáveis, elas nos cegam para aquilo que Deus quer que a gente faça. E sobre essas coisas, Deus tem uma mensagem para nós que está em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33. Puder colocar, por favor, Xana? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nos versículos anteriores a isso, ele estava falando justamente sobre essas necessidades do dia a dia, que o povo se pegava pensando nisso e às vezes deixando de lado o que era de Deus, né? A vida espiritual. E essas necessidades, elas nos levam às vezes a ter impaciência diante das coisas que Deus quer para nós. E buscar primeiro o reino de Deus e as coisas que são do alto são uma atitude de obediência. E nós vemos na Bíblia, né, na história, na palavra de Deus, que a obediência nos leva a estar onde Deus quer que nós estejamos. E a desobediência nos afasta disso, nos afasta mesmo de promessas que Deus tem para nossas vidas. E em alguns momentos, algumas histórias, eu vou citar aqui, a primeira que veio à minha mente foi do povo de Israel durante o Êxodo. Eles estavam no Egito, né, contextualizando, eles estavam no Egito e durante muito tempo eles viveram lá e já estavam em um determinado momento sendo feitos como escravos. E eles clamavam a Deus, porque o povo de Israel, eles tinham um Deus diferente dos outros, e eles clamavam: Senhor, nos tira daqui, nos ajuda, nós estamos sofrendo. E Deus levanta Moisés para essa missão e para tirar o povo do Egito. E então ele endurece o coração do faraó, envia as 10 pragas e para mostrar para aquele povo que estava há tanto tempo no Egito e que já tinha enraizado algumas práticas pagãs do povo egípcio, que aquele Deus
de Israel era maior do que todos os outros deuses que eles poderiam pensar em adorar. Porque se a gente estudar mesmo, cada uma daquelas 10 pragas, elas serviram como uma mensagem de Deus para mostrar a força dele diante de outros deuses, né? Como o rio de sangue, a escuridão, a morte dos primogênitos, e aquilo Deus fez maravilhas, coisas que eram tão maravilhosas para o povo de Israel quanto aterrorizantes para o povo do Egito. E Deus tira eles do Egito, leva eles ao deserto, mas a expectativa do povo era por uma mudança instantânea de dificuldade para facilidade. Eles queriam chegar numa terra onde eles iriam reinar, adorar o seu Deus e viver de acordo com as próprias leis. Mas o objetivo de Deus era diferente. Ele queria moldar aquele povo que já estava há tanto tempo no Egito e com as práticas pagãs enraizadas em seus corações. Deus queria moldar e transformar não só a vida do dia a dia, mas transformá-los espiritualmente. E o povo não compreendeu esse objetivo de Deus da forma como Deus queria. Eles se viram, né, logo depois de atravessar o mar e o mar engoliu o exército de Faraó, eles se viram no momento ali onde eles achavam, depois que Moisés vai ao monte, achavam que Deus os tinha abandonado. Eles chegam para Arão e dizem: olha, Moisés foi para o monte, já está há muito tempo lá, a gente não sabe o que aconteceu. A gente precisa orar algum Deus, a gente precisa de um Deus que nos proteja. E aí eles fazem, né, o bezerro de ouro e começam a adorar outros deuses. E isso foi uma atitude de desobediência extrema, que fez eles perderem a promessa, se afastarem da promessa de Deus. Deus tinha uma promessa para eles de chegar à terra prometida e viver como eles queriam. Mas antes eles precisavam passar por uma transformação e eles não aceitavam essa transformação. E essa desobediência levou aquela geração adulta que tinha saído do Egito a não chegar na terra prometida, com a exceção de Josué e Caleb, que se mantiveram firmes na promessa de Deus, perseveraram e tiveram fé que aquele Deus poderoso que os tinha tirado e feito todas aquelas maravilhas ainda estava com eles. E o povo não enxergou isso. E a gente pode entender, tirar dessa história, que a obediência nos leva a alcançar as bênçãos de Deus, mas a desobediência nos afasta de forma extrema. Aquele povo perdeu aquela promessa. E um outro exemplo de obediência, o contrário dessa história do povo, é o exemplo de Noé. Noé, ele vivia numa época onde não tinha chuva, nunca tinha chovido. Deus vira para ele e fala: Noé, eu estou olhando aqui de cima e o povo está agindo de forma que está muito errada e não dá mais para aguentar. Eu vou ter que tirar esse povo e reprogramar a terra, digamos assim. E Noé era um homem que tinha o coração voltado para Deus, e Deus viu nele a capacidade de, a partir dele, gerar a descendência da terra novamente. E Noé escuta e ele obedece a Deus. Ele começa a construir a arca com seus filhos, mas a gente, né, eu gosto de, quando leio essas histórias, me colocar no lugar das pessoas, dos personagens que estão ali. Eu me imagino como Noé recebendo essa ordem, olhando, né, construindo a arca, olhando para aquele povo, e assim, Deus não falou: constrói um barco e coloca na água. Falou: constrói um barco aí onde está a terra, e a água vai vir e vai levantar esse barco, vai fazer ele flutuar. Imagina Noé vendo as pessoas que eram tão cruéis naquele tempo, olhando para ele como um louco. Noé construindo a arca, e não foi rápido. Noé não construiu a arca em um dia e uma semana, né? Foi um tempo indeterminado, deve ter levado anos e anos para Noé construir aquela arca. E imagina cada dia as pessoas passando perto da construção de Noé e falando: olha aquele louco ali, nunca nem choveu e ele acha que vai vir água para afogar todo mundo e vai sobreviver só a família dele. Quem ele pensa que é? E Noé não deixou essas distrações, as vozes, pararem ele, porque ele tinha um coração com fé, um coração perseverante e obediente na ordem de Deus. E Deus espera de nós a obediência, como foi também com Abraão. Deus vira para Abraão e diz: saia da tua terra e vá para uma terra que eu ainda vou lhe mostrar. Deus poderia ter dito para Abraão: olha, sai dessa terra e vai para essa. Ainda assim seria um exemplo extremo de obediência.
uma coisa que talvez nós não conseguiríamos fazer. Mas não só isso. Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que você ainda não sabe e eu não vou te dizer agora. Você ainda vai conhecer. Isso é poderoso. E Abraão partiu da sua terra para a terra prometida, mas ele tinha uma promessa de que Deus daria a ele uma descendência que seria a descendência, o povo escolhido de Deus, e ele seria pai de multidões. Ele não se desviou, mesmo estando no deserto. Fisicamente, você imagina você se deparar com o deserto e você não sabia para onde ir. Às vezes, eu já vi histórias que, né, se você se perder num deserto e você começar a andar para algum lugar, vou virar para uma direção e ir, porque em algum momento eu vou chegar em algum lugar. Você chega a um ponto de começar a andar em círculos. Você não sabe para onde está indo. Você se desvia do caminho e fica se desviando. E Abraão estava no meio do deserto, mas o Deus que estava com ele era poderoso para fazer ele não se desviar e chegar onde ele queria que ele chegasse, né? E isso aconteceu porque Abraão tinha um coração disposto a obedecer, um coração que perseverou mesmo em meio ao deserto. E quando não temos um coração disposto a obedecer, nos afastamos das bênçãos de Deus, mesmo que essas bênçãos sejam aquilo que Deus quer nos dar e que nós queremos de Deus. Nós podemos ver na história de Naamã que ele era um general do exército da Síria e ele tinha um coração orgulhoso. Ele se olhava como alguém mais importante do que os outros, porque naquela época, um mundo pautado em guerras, abaixo do rei, acredito eu que provavelmente era Naamã. Maior do que ele, só o rei. E ele ouviu a história de um profeta, que era Eliseu, que tinha poder para curar ele da lepra. Uma doença que ele tinha e uma doença que era considerada algo que excluía as pessoas da sociedade. As pessoas não gostavam de chegar perto de quem tinha lepra. Então talvez ele era uma pessoa excluída da sociedade, mesmo tendo um cargo tão alto. E ele chegou a Eliseu, né, bateu na porta do profeta e pediu para ser curado. O profeta enviou um servo a Naamã e disse: mergulha no Rio Jordão 7 vezes e você será curado. E naquela época, para outros povos, o Rio Jordão não era um rio assim que eles consideravam limpo, um rio bonito, né? Naamã disse: na minha terra eu tenho rios que são mais belos e mais limpos do que esse. Eu poderia mergulhar lá. Por que ele está mandando mergulhar no Rio Jordão? Eu não quero fazer isso. E ele vai embora. Então a gente olha e vê que Naamã queria ser curado. E Deus queria curar Naamã, mas por conta de ele ter um coração orgulhoso, vaidoso, arrogante, ele quase perdeu uma bênção que Deus queria dar a ele. E uma bênção que ele queria. E aí um servo de Naamã chega para ele e fala: mestre, você quer ser curado, você precisa ser curado, a gente andou dias até aqui para que você buscasse essa cura, e se Deus te mandasse fazer algo mais difícil, você não faria? Quanto mais isso, é só mergulhar no rio e você sairá curado. Então Naamã, ali ele se rende, ele é convencido, ele entra no rio 7 vezes e sai curado. E a partir daí ele entende, ele até diz: agora sei que em toda a terra não há outro Deus senão o rei de Israel, senão o Deus de Israel. E podemos ver aqui que, na verdade, o que Deus estava trabalhando em Naamã não era apenas uma cura física, porque Deus curaria Naamã se fosse como ele queria, porque a expectativa dele era aquela: eu queria que o profeta viesse, colocasse a mão em mim, clamasse ao Deus dele, e aí eu seria curado. Dessa forma, Naamã continuaria sendo um homem orgulhoso, um homem vaidoso, um homem que se acharia melhor do que os outros. Mas Deus não queria apenas uma cura física para Naamã, mas uma cura espiritual. Aleluia. Ele queria transformar o coração daquele homem. E quando ele sobe do Rio Jordão curado, ele se rende e ele diz: não há Deus senão o Deus de Israel. E aquele homem até tenta dar presentes aos servos de Eliseu para pagar por aquela cura. E a gente pode ver que a atitude de Naamã nesse momento, ela muda drasticamente. E ele se transforma num homem mais paciente, mais tranquilo. E isso é o que Deus quer para nós. Não apenas curas físicas, não apenas nos abençoar nessa vida, mas uma cura espiritual para que possamos viver aquilo que Ele tem para nós. E isso pode ter mudado até a vida de outras pessoas depois de Naamã. Porque podemos ver aqui, por esses exemplos, que ele era um homem cruel. Ele era um homem ruim, ele era um general de um exército.
Então, às vezes, eu me pego imaginando, a Bíblia não diz isso, então não podemos afirmar, mas talvez ele tenha perdoado outras pessoas, alguns escravos que ele torturava, né? Porque naquela época era assim, a gente sabe que o povo era muito cruel. Então, isso pode ter mudado outras vidas através dessa transformação de Naamã. E um coração de pedra, como nesse caso, um coração orgulhoso, nos faz rejeitar as ordens e a soberania de Deus. A gente pode ver isso no exemplo de Jonas. Jonas viveu numa época onde um povo que era inimigo de Israel, que era o povo de Nínive, era um povo muito cruel mesmo. Nos palácios daquela cidade, nas paredes tinham aquelas imagens, né, aqueles desenhos que eram de soldados ninivitas torturando povos escravos, povos de outras tribos que eles conquistavam. Então era um povo que era muito cruel e que vivia baseado na guerra também. E eles eram inclusive inimigos de Israel. Deus vira para Jonas e diz: eu quero que você vá até essa terra e pregue para esse povo para que eles se arrependam. E diga que sem perdão, sem arrependimento haverá destruição. E Jonas rejeita aquela ordem. Jonas tenta fugir de Deus. E no momento em que ele está fugindo de Deus, que ele rejeita a ordem, ele põe a vida de outras pessoas em risco. Tanto de Nínive, que Deus destruiria, quanto dos homens do barco em que ele entrou para fugir de Deus. Ele entrou num barco e vários homens de outros povos estavam nesse barco, conduzindo esse barco para algum outro lugar. E Jonas estava fugindo da presença de Deus, o que é impossível, mas ele, tomado pelo ódio, pelo rancor e pela rejeição daquela ordem de Deus, ele tenta fugir da presença de Deus. E naquele barco, eles são atingidos por uma tempestade severa. E aqueles homens começam a adorar os seus deuses e clamar a seus deuses para que aquela tempestade cessasse. E cada um pedindo a um Deus, e nada acontecia, a tempestade só piorava, o barco balançava cada vez mais. Então eles foram a Jonas, perguntaram a ele: quem é o seu Deus, a quem você serve? E Jonas diz: eu sirvo ao Deus de Israel e estou fugindo dele. E aqueles homens, a partir daquele momento, entenderam o que estava acontecendo e por que aquela tempestade tinha vindo sobre eles. E eles dizem: você está louco, por que você está fazendo isso? Você está colocando as nossas vidas em risco. Clame ao seu Deus e faça com que essa tempestade pare, senão nós vamos morrer. E Jonas disse: só se vocês me jogarem na água. A vontade de Jonas, a gente pode ver na sequência da história dele, era morrer. Jonas queria mesmo morrer, mas ele não queria tirar a própria vida. Então ele estava arrumando um meio de outras pessoas tirarem a vida dele. E naquele momento ele pede os homens para jogarem ele no mar, porque ele achou que assim ele morreria e não precisaria cumprir a ordem de Deus. Não precisaria pregar para Nínive para que eles se arrependessem. E aqueles homens não queriam, a gente pode ver até uma certa bondade naqueles homens, porque eles não queriam jogar Jonas na água. Eles falaram: não, ora ao seu Deus, a gente clama a ele também, a gente vai tentar fazer essa tempestade parar. Mas a tempestade não para, ela só piora. E o barco ele estava a ponto de quebrar. E aí, mais uma vez, eu tento me imaginar naquela situação de você estar no barco de madeira e a história não diz que o barco só estava balançando, ele estava a ponto de quebrar. Então, um barco de madeira naquela época, você imagina os pedaços de madeira voando para todo lado, o barco quase virando, e eles não tinham o que fazer. Só uma coisa: jogar Jonas no mar. Então, eles falaram: não vai ter jeito, a gente vai morrer, a gente vai precisar jogar você lá. Eles jogam Jonas na água, ele é engolido pelo grande peixe, faz uma oração lá dentro, né? Toda essa história que a gente conhece. Ele chega a Nínive, através de uma certa violência de Deus, podemos dizer assim, ele chega a Nínive para pregar. E ele sai pregando por aquela terra e o povo se arrepende de forma tremenda. Aquele povo se cobre com um pano de saco, que era um gesto de humilhação, e começa a se arrepender e a clamar a Deus, dizendo que estavam errados e se arrependendo e transformando o seu caminho. E Jonas olha para aquilo e ele, mais uma vez, a vontade dele de morrer aumenta. E ele pede a Deus: olha, eu não consigo ver esse povo sendo perdoado, eles são cruéis, eles não merecem perdão. Você precisa destruir. Ele diz para Deus: eu preciso destruir esse povo. Mas Deus queria que Jonas entendesse que o perdão dele é para todos. O perdão de Deus, ele é universal. E Deus quer de nós um coração perdoador, né? Voltando naquelas perguntas do começo, eu estou fazendo o que Deus espera de mim? Será que eu estou perdoando o suficiente?
Deus, ele nos encoraja a perdoar mesmo as pessoas mais cruéis. E não só as pessoas mais cruéis, mas pessoas que são cruéis conosco. Porque às vezes nós temos ódio de pessoas que nem nunca tivemos uma relação pessoal com essas pessoas. Que às vezes apenas foram cruéis com outras pessoas, alguns povos, algumas tribos que nós vemos na história. Nossa, esse povo merecia morrer, esse povo merecia ser destruído. Quanto mais as pessoas que fazem mal a gente pode ver um grande exemplo de perdão na história de Estevão. Porque Estevão, ele era um pregador cheio do Espírito Santo, que fazia sinais e maravilhas, né, dentro ali da terra de Israel. E no livro de Atos, no capítulo 7, nos versículos 59 e 60, a palavra de Deus vai dizer: e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Estevão, ele tem uma atitude aqui que, olha, precisa de muita intimidade com Deus, precisa estar em uma unidade tremenda para fazer o que ele fez, porque eu não sei se eu conseguiria. Eu acho que, eu não sei dos irmãos, mas eu acho que eu não estou nesse nível. Imagina você me colocando de novo dentro da história, se imagine sendo apedrejado. Um povo te apedrejando por algo que você deveria fazer, não estava fazendo nada de errado, né? Falsas testemunhas se levantaram contra ele, fizeram com que ele chegasse àquele ponto de ser condenado daquela forma. E mesmo assim Estevão diz: Senhor, os perdoa. Perdoa porque, numa referência, né, ao que Deus disse, eles não sabem o que fazem. Perdoa eles, porque... E essa história nos mostra que o perdão de Deus, ele é universal e é uma coisa tremenda. Ver de Estevão essa atitude, um perdão assim absurdo, que eu não teria, né, essa capacidade. Eu me imaginando nessa história, olhando para aquelas pedras, eu pediria a primeira coisa, eu acho que nem seria o ódio do povo que estava apedrejando, mas o medo e o desespero de morrer. Senhor, pare essas pedras, pelo amor de Deus, eu preciso que isso pare. Ele estava sentindo dor, estava, né, ali o seu sangue escorrendo e ele vendo a morte, mas ao invés de olhar para aquela situação, para uma coisa terrena, que era a vida dele, a vida física, ele olha para o alto e clama por algo espiritual, que é o perdão de Deus e a transformação de Deus na vida daquelas pessoas que estavam fazendo tão mal a ele. E essa forma de olhar para o mundo espiritual, ela vem sendo mostrada para nós durante a história e o ministério de Jesus. O ministério de Jesus, ele era algo espiritual, algo que vinha nos prometendo uma coisa eterna. Quando o povo ouvia dos profetas que haveria de vir o Messias, alguém que iria livrar o povo de Israel, eles imaginavam algo físico nesse mundo aqui. O povo se encontrava mais ou menos na mesma situação, né, na época de Jesus, como era lá no Egito, sendo feitos escravos por outro povo, que eram os romanos. Então, quando eles olhavam para quando escutavam aquelas mensagens do Messias que viria para libertá-los, para salvá-los, eles pensavam que Jesus viria como um líder de um exército ou como um político que os livraria das mãos dos romanos. Mas a mensagem de Deus era o contrário. A mensagem de Deus era, mesmo que deixando eles nas mãos dos romanos, haveria algo muito maior para a vida deles, que era a vida eterna. E um coração voltado esse coração voltado à vida terrena, nós podemos ver como no exemplo no livro de Atos, capítulo 1, no versículo 6. Nós vemos essa atitude do povo. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Então nós podemos ver nessa atitude desses que estavam perguntando a Jesus que eles esperavam algo físico, algo que os fosse libertar e salvar eles naquela vida cotidiana. Mas Deus queria trazer a eles a vida eterna. A mensagem de Jesus era por perdão, por buscar o reino de Deus acima de todas as coisas, e todas as outras coisas, as necessidades lhes seriam acrescentadas. E isso era a promessa de Jesus, né? Então nós vemos nessas histórias que a obediência
ela está atrelada com a nossa fé, com a perseverança de que Cristo não nos abandona. Porque aquele povo no Egito e o povo, quando estava nas mãos dos romanos, eles clamavam a Deus pensando que Deus havia os abandonado. Mas o Senhor sempre esteve com eles, mesmo que não falando diretamente, mesmo que no momento que Deus estava com Moisés lá no monte, sem se revelar para o povo, Deus estava cuidando deles. Deus estava mostrando a Moisés leis e regras que eles não poderiam quebrar para que eles não se colocassem em perigo. Então, mesmo quando Deus não estava se manifestando de uma forma clara para o povo, Ele estava cuidando daquele povo, no secreto. E o povo não conseguia entender, porque o coração deles estava voltado para algo terreno, para algo físico, algo que é finito. Mas a mensagem de Deus, o que Deus espera de nós, é que nós tenhamos os nossos corações voltados para o que é do alto, para o mundo espiritual. E não deixar que o mundo físico, que essa vida que nós vivemos aqui, ela molde as nossas expectativas, que elas nos seguem para aquilo que vem de Deus. Porque isso acontece, e acontece com frequência. Deus, Ele trabalha em nossas vidas, Ele nos abençoa. E eu não estou dizendo que a gente deve parar de pedir por bênçãos de Deus, parar de pedir por cura, parar de pedir por milagres, porque Deus, Ele se manifesta dessas formas em nossas vidas. Mas o que é mais importante não é aquilo que nós podemos pedir a Ele, aquilo que Ele pode fazer por nós, mas aquilo que Ele espera que nós façamos pelo reino dEle, que é muito mais importante e que podemos ver nessas várias histórias, que aquilo que nós fazemos deixando Deus nos usar, isso transforma a vida de outras pessoas e nos leva àqueles lugares que Deus quer que nós estejamos e que são muito melhores do que os lugares que nós achamos que devemos estar. Os planos de Deus são mais altos. Ele vai dizer isso no livro de Isaías, no capítulo 55, nos versículos 8 e 9. Ele nos diz que os planos do Senhor são mais altos, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, voltando na história de Naamã, mesmo que o nosso objetivo seja igual ao de Deus, que é receber uma cura, o meio pelo qual Ele vai agir, só Ele sabe, e só Ele pode fazer. E nós colocarmos as nossas expectativas, como Naamã fez, como Jonas tinha também uma outra expectativa acerca dos feitos de Deus, quando colocamos essas expectativas à frente daquilo que Deus quer, nós nos afastamos das promessas. Nós nos afastamos dos lugares santos, dos lugares de Deus, nos afastamos daquilo que é do alto e acabamos por perder aquilo que temos de mais importante, que é a nossa vida espiritual, que são as nossas almas. Mais um texto que diz que nós devemos priorizar a nossa vida espiritual está no livro de Colossenses, no capítulo 3, no versículo 2. A palavra de Deus vai dizer: pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra, como o povo de Israel pensava nas coisas que são da terra. Eles pensavam nos romanos tentando, subjugando aquele povo, e eles pensavam: Senhor, a gente precisa ser liberto. E eles não olhavam, não atentavam para a vida espiritual. E muitas vezes nós vemos na história do povo de Israel de pessoas que pediam algo a Deus ou pediam algo diretamente a Jesus, pensando naquilo que eles poderiam ver, naquilo que era palpável. Mas a promessa de Deus para a gente não é essa. A promessa de Deus e a vontade de Deus para nossas vidas são a vida eterna. E o que Ele espera de nós é corações quebrantados, corações sensíveis, corações obedientes, como o coração de Noé, o coração de Abraão, e um coração perdoador, como é o coração de Estevão, como foi o coração de Estevão. Deus, Ele tem para nós essa missão, porque as nossas expectativas e necessidades nós colocamos à frente da vontade dEle. Mas quantas vezes nós oramos pedindo a Deus: Senhor, faça a sua vontade através de mim, me usa para a sua obra como eu devo ser usado, faça através de mim a sua vontade. Nós nos pegamos muitas vezes em oração pedindo: Senhor, preciso disso, preciso daquilo. E às vezes a gente até se coloca num propósito, a gente se esforça: vou ajoelhar e orar, e Deus vai ver que eu estou me esforçando e Ele satisfará o desejo do meu coração. Mas
nem sempre é isso que Deus quer para nós. Poucas são as vezes, eu falo de mim, não posso falar por todos, poucas foram as vezes que eu orei assim, pedindo a Deus para que Ele fizesse. Então, através dessa mensagem, dos estudos que eu venho fazendo, eu venho sendo transformado pela Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus ela nos transforma de forma tremenda, nos mostrando que aquilo que Ele quer é mais importante. E isso vem moldando, vem nos dando paciência, vem nos dando humildade e nos dando obediência para podermos cumprir com a obra de Deus e cumprir com aquilo que Ele quer para nós, né? Porque sem isso nós nos afastamos dele. E o que Ele quer, a maior vontade de Deus é que nos façamos disponíveis para suportar o deserto, aguentar o caminho sem nos desviar e sermos usados como instrumentos, ferramentas, numa obra que é muito mais importante do que nossas vidas. E a gente deve pedir a Deus por isso. Não parar de pedir pelos milagres, mas pedir a Deus por essas coisas. Pedir a Deus para que sejamos usados, que sejamos transformados e que através de nós transformemos a vida de outras pessoas. E Deus tem para nós não apenas... porque eu gosto de olhar para o Evangelho como uma mensagem de confronto. Eu sou uma pessoa que gosta pessoalmente dessa parte do confrontado, do incômodo do Espírito Santo, do incômodo do Evangelho. Mas Deus ele não é um Deus punitivo. Ele é um Deus que nos criou. Ele é um Deus que nos ama como um pai ama um filho. Então Ele não é um Deus que vai nos castigar severamente pelos nossos erros. Ele é um Deus que nos ama e quer que estejamos perto dele. Deus é um Deus que Ele quer nos abraçar, quer nos preencher com o Espírito dele. E Ele diz no livro de João, no capítulo 14, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei nele. Isso é muito forte, porque nós vemos o amor de Deus para conosco. Nós somos, como eu venho dizendo nessa mensagem, nós somos pessoas que se deixam levar por coisas que não vêm de Deus, que muitas vezes estão cegas para aquilo que vem dele, e muitas vezes rejeitando Jesus, rejeitando suas ordens e pecando contra ele. Mesmo assim, ele nos ama como um pai ama um filho, né? Um pai que vê um filho errando, ele não passa a odiar aquele filho, ele não vai punir severamente. Um pai que ama, um pai amoroso, um pai perdoador, é um pai que vai ensinar, que vai instruir ao filho para que ele ande no caminho correto, para que ele não corra perigo e que ele não se machuque no meio desse caminho. E aqui, caminhando para o final, o Ministério do Louvor pode subir. Caminhando para o final, nós vemos a promessa de vida eterna que Deus tem para nós, para quem tem esse coração quebrantado, esse coração obediente, esse coração transformado. Em Mateus, no capítulo 19, nos versículos 27 e 29, ele diz: Pedro diz a Jesus, né? Então Pedro respondendo disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, o que receberemos? No versículo 29, a resposta: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terra, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Essa é a maior promessa de Deus para nossas vidas. Nós, no começo, eu fiz a pergunta, o que tem moldado nossas expectativas? E trazendo para esse campo, para esse lado, as nossas expectativas, elas têm sido por coisas cotidianas. E a gente pede para Deus: Senhor, eu preciso disso, preciso daquilo. E às vezes a gente se vê até perdido. O que eu devo fazer? Quais são as promessas de Deus para a minha vida? Na vida cristã, eu fui criado na igreja, né? Nasci, meus pais são cristãos, sou de uma família evangélica. E eu cresci aprendendo sobre Deus, ouvindo sobre a palavra dele, mas em determinados momentos eu me via não abandonado, mas
um pouco perdido, pensando, o que Deus tem para minha vida? O que será que eu devo fazer? Eu nunca ouvi a voz de Deus, eu nunca ouvi Deus falando comigo. Né? Até esse ponto onde eu tinha esses questionamentos, eu não tinha tido ainda uma experiência real, uma experiência com Deus, uma experiência sobrenatural. E eu me via, às vezes, até sem direção. O que eu devo fazer? Eu vejo outras pessoas recebendo bênçãos, outras pessoas alcançando promessas, mas o que é a vontade de Deus para a minha vida? Qual o objetivo Ele tem para mim? E às vezes a gente se pega pensando que somos pessoas que não têm uma promessa de Deus, que não tem algo que vem dele, e a gente se vê perdido, procurando, buscando a Deus, e quando não temos essa orientação, nós queremos aquilo que nossos olhos podem ver. E nós pedimos a Deus por riquezas, por um bom emprego, um bom salário, nós pedimos por cura, nós pedimos por unidade familiar, nós pedimos por todas essas coisas, mas Deus tem a promessa. Independente se você já ouviu diretamente a voz de Deus ou não, Deus tem essa promessa. Deus tem aqui a promessa, como eu disse no começo, as promessas mais importantes, em Mateus 3,33, não precisa colocar não, Xandro. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essa é uma das promessas de Deus. E a outra promessa, em João 14:21, a manifestação de Deus, Ele diz que vai se manifestar em nossas vidas, nos preencher com o Espírito dEle, com o Espírito Santo. Isso é uma coisa maravilhosa, uma outra promessa que Deus tem para nós. E a terceira promessa, a promessa final de Deus, a promessa mais importante, a promessa onde nossa vida gira em torno dela, a promessa que é mais importante, aquilo que importa mais do que nossas próprias vidas terrenas. A promessa de Deus que Ele diz é a vida eterna. Jesus veio para nos perdoar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o que Deus espera de nós, para que alcançamos a sua promessa, é isso: corações obedientes, corações quebrantados, corações sensíveis, disponíveis a serem usados como instrumentos e como ferramentas, porque essa é a vontade de Jesus para nós. Então, quando sairmos aqui desse culto e voltarmos às nossas vidas lá fora, que essa mensagem continue ecoando em nossos corações, que não deixemos que as coisas desse mundo nos seguem, que as coisas desse mundo venham nos tirar do centro da vontade de Deus, porque a vontade dele é que estejamos juntos a Ele, mesmo sendo pecadores, mesmo tendo rejeitado Ele dia após dia e fazendo coisas que são pecados diretamente contra Ele, que nós possamos entender que o Deus de Israel, o Deus que livrou o povo do Egito, o Deus que curou Naamã, o Deus que perdoou Nínive, que era uma cidade cruel, o Deus que deu a ordem a Noé, que salvou sua família, o Deus de Abraão, que fez ele ser pai de multidões, o Deus que colocou no coração de Estevão um perdão tão grandioso, ainda é o Deus que está no nosso meio, é o Deus que está dentro de nós, é o Deus que está presente aqui, que quer que você esteja junto com Ele, vivendo aquilo que Ele tem de maior, a vida eterna. Amém? Coloque-se de pé. Vamos orar. Essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu espero que ela tenha falado com você como ela falou comigo, porque a mensagem de Deus, a palavra de Deus, quando nós lemos dia após dia, ela nos leva a confrontar as nossas vontades, a nossa vaidade, o nosso orgulho, e nos colocar de volta um coração paciente, um coração perseverante, um coração que tem fé, um coração que não se desvia, mesmo em meio ao deserto. Amém? Então vamos pedir isso a Deus. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela vida que o Senhor nos deu, Senhor. Obrigado pelas Tuas promessas, pelas bênçãos que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que a partir de hoje, Senhor, nossa oração, nosso pedido a Ti, Pai, não seja apenas aquilo que o Senhor tem para nos dar, Senhor. Não apenas as bênçãos que vêm de Suas mãos, Pai, mas aquilo que nós devemos fazer, aquilo que devemos fazer pelo Teu reino. Que possamos cumprir, Senhor, com a Tua obra. Que sejamos disponíveis, usados, Senhor. Que sejamos sal da terra, luz do mundo. Que através de nós a Sua presença esteja nessa terra. Que através de nós a Sua glória seja vista. O Seu nome seja engrandecido
engrandecido e que através de nossas vidas, outras vidas sejam alcançadas, Senhor. Porque o Senhor sonda nossos corações, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe aquilo que nos satisfaz, sabe aquilo que devemos mudar, sabe aquilo que devemos tirar de nossos corações para manter aquilo que é a sua vontade e nos manter no centro, Senhor, da tua vontade, em unidade com o seu Espírito, Senhor. Que sejamos membros de um corpo, Senhor, usados perfeitamente para a sua obra, que é boa, perfeita e agradável em nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. De forma tão especial pela palavra de Deus. Deus está nesse lugar. Aleluia. Nós queremos nesse momento interceder pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Porque Deus, Ele quando chama Jonas, quando Ele chama Moisés, quando Deus chama Josué, quando Deus chama cada um de nós, Ele fala conosco, Ele nos escuta e Ele nos fortalece no processo. Esse é o Deus que nós servimos. Como é bom sabermos que Deus está presente nesse lugar e se importa com cada um de nós. Queria te convidar a vir aqui à frente, nós estaremos orando, como de costume, pela sua vida, clamando ao Senhor por aquilo que Ele pode fazer em nossas vidas, diante das situações que temos enfrentado, das lutas que temos vivido. Deus continua fazendo milagres em nosso meio. Queria convidar os intercessores para estar nos ajudando aqui à frente. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor, e nós entendemos que Tu trabalha em meio aos processos. Às vezes não compreendemos, Senhor, os desertos que temos passado, as dificuldades que temos enfrentado. Mas nessa noite, Senhor, Tu renova a nossa esperança em Ti, porque Tu não apenas quer remover a lepra em nós, mas quer transformar quem nós somos. Senhor, em nome de Jesus, nós não estamos aqui buscando apenas os Teus milagres, mas nós também queremos ser lapidados, transformados, tocados por Ti, em nome de Jesus, Senhor. Toca em cada vida nesse momento. Em nome de Jesus, Senhor, traz cura onde a cura é necessária, traz força onde há necessidade de fortalecimento, renova a esperança, renova a fé. Senhor, em nome de Jesus, toca em cada um dos Teus filhos. Nós declaramos sobre eles, Pai, a vitória. Nós declaramos sobre eles, Pai, o Teu mover sobrenatural. Senhor, Tu és um Deus que pode transformar realidades. Em nome de Jesus, nós profetizamos, Pai, vá à frente dos Teus filhos, abrindo o caminho, que não haja obstáculos e que Teu milagre seja uma realidade em cada vida. Nós declaramos a vitória em nome de Jesus. Aleluia.
Aleluia. Nesse momento nós vamos ofertar na casa do Senhor. Aí na sua frente você vai encontrar um envelope amarelinho desse, onde nós podemos devolver o nosso dízimo, o envelope da oferta. São todos de casa, já conhecemos o procedimento. Você pode se sentar rapidamente. Está preparando a sua oferta, nós vamos ler um texto da Palavra de Deus, Provérbios capítulo 3, versículo 9. Eu gosto muito desse texto de Salomão, que revela alguns princípios a respeito da generosidade. Diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. A palavra de Deus fala de forma muito clara aos nossos corações a respeito de honrar ao Senhor com aquilo que nós recebemos, com os nossos ganhos, com o nosso salário. Todos nós recebemos do Senhor um presente todos os dias. Respira aí. Viver o agora nós chamamos de presente. O ontem nós chamamos de passado. O amanhã de futuro. Então, se você está aqui é porque você recebeu um presente. Deus, Ele nos sustenta, nos guarda, nos dá saúde, nos dá força. Retribuir ao Senhor aquilo que Ele nos deu não pode ser um peso para nós. Precisa ser honra. Porque nós só conseguimmo honrar verdadeiramente ao Senhor quando nós entendemos que tudo que nós temos, não só com relação às nossas finanças, mas a nossa saúde, a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa casa, a nossa família, foi Deus quem nos deu. Por isso o salmista diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me concedido. Nós não conseguimos agradecer e retribuir a Deus tudo que Ele tem feito por nós, mas nós podemos honrar ao Senhor. É isso que Salomão nos ensina. Como que nós honramos ao Senhor? Nós colocamos a 10ª parte daquilo que Ele nos deu, entregamos e devolvemos o nosso dízimo, e generosamente ofertamos com aquilo que Deus coloca no nosso coração, para que haja mantimento na sua casa, para que o reino do Senhor continue sendo expandido, para que todas as nossas necessidades aqui da igreja local sejam supridas, para que os nossos missionários sejam supridos, alcançados. Deus, Ele tem propósito, inclusive com aquilo que Ele deposita em nossas mãos, porque Ele espera a nossa fidelidade a Ele. Amém? Fique em pé, nós vamos orar. Sinta-se à vontade. Se você não vai ofertar nessa noite, em função de não ter provisão, não se sinta constrangido. Coloque a mão sobre o seu coração, ou erga o seu envelope aos céus. Nós vamos orar juntos nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, porque temos a oportunidade de Te honrar hoje com aquilo que Tu tem confiado em nossas mãos. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua fidelidade, pela Tua bondade, e porque temos saúde e podemos estar aqui no cultos reunidos. Quantos gostariam de estar aqui e não tem essa oportunidade? Senhor, não temos palavras para expressar o quanto nós somos dependentes de Ti, e em tudo Tu tens nos sustentado. Graças Te damos. Receba, Senhor, a nossa oferta, e que conforme a Tua palavra diz, que os celeiros estarão cheios e uma porção transbordante chegará à nossa casa, à nossa família, à nossa despensa. Que isso seja uma realidade na vida de cada um dos Teus filhos, inclusive daqueles que não podem contribuir nessa noite. Que eles recebam a provisão, o milagre, e que o Teu
nome seja exaltado. Nós te pedimos, te agradecemos, abençoamos os teus filhos, em nome de Jesus. Amém, amém. Com bastante alegria, traga sua oferta aqui à frente. Aleluia. Glória a Deus. Se o Henrique fosse um carro, olha o pastor com as piadinhas dele. Guarda essa, Levi. Se ele fosse um carro, ele ia ser um carro muito econômico, 1.0. Ele deixou a água toda aqui para mim, ó. Só deu uma bicada. Obrigado. Que eu já quase esgotei. Oh, glória a Deus. Queridos, nós vamos compartilhar com os irmãos alguns avisos antes de encerrar o nosso culto. Guarde aí a agenda da semana. Nós tivemos os nossos G6 nas casas, na terça-feira, na quarta-feira, no centro, no Jardim Excelso, lá no Peró, no Guriri, algumas casas, 4 casas. Nós tivemos algumas reuniões. Durante toda a semana fomos abençoados, né, dona Inácia? Diaconisa Inácia, né, o Carlos Reis estava lá conosco também, numa das casas. Que bênção, cultuar ao Senhor e participar de momentos tão especiais. Se você ainda não faz parte de um, nos procure para fazer parte, porque tem sido bênção, tá? No domingo pela manhã, a nossa escola bíblica dominical, às 9 horas da manhã, estamos falando sobre vida no Espírito. Venha participar conosco, tem sido muito edificante, tá bom? Na segunda-feira, nós temos a nossa reunião de oração, tá? Toda segunda-feira, às 8 horas aqui no templo. E no domingo, o que nós temos no domingo à noite? Futebol, jogo do Brasil. Ainda bem que a grande maioria disse assim, Santa Ceia. Glória a Deus por isso. Então nós conversamos no conselho lá, discutimos algumas estratégias com relação ao nosso culto de Santa Ceia e com relação também ao jogo, né, é a oitava de final, né? Oitava de final da seleção brasileira. Jogo é 5 horas da tarde. Nosso culto é às 19 horas. E aí, depois de conversarmos, nós definimos que nós vamos adotar a seguinte estratégia. Guarda aí, anota aí. Você já provavelmente ouviu falar muito nisso, né? O que vai fazer domingo no culto? Vai cancelar? Vai adiar? Vai jogar para de manhã? Meu Deus. Meu celular então. Mas nós vamos dar resposta para vocês agora. Depois de nós conversarmos, o conselho definiu que nós vamos adotar uma estratégia que vai tentar atender a necessidade da igreja e priorizar o Senhor. É nosso culto de Santa Ceia. Nós não negociamos com o nosso culto ao Senhor. Se nós estamos vivos e respirando é porque o Senhor tem nos sustentado. E honrar o Senhor não é deixar para o Senhor aquilo que sobra. Não é cultuar o Senhor de qualquer maneira. E nem negociar o culto a Ele. Mas nós também precisamos entender que nós não precisamos ser extremos religiosos, colocando peso na vida dos irmãos. Então, pensando em tudo isso, não negociamos
negociando a nossa fé e não negligenciando a importância, né, desse momento para a nossa nação, para a nossa torcida, nós decidimos iniciar o nosso culto, especialmente nesse domingo, às 19h30. O nosso culto já iniciava às 19h30. Nós antecipamos para as 19 horas, já estamos assim uns 3 anos e tem sido bênção. Mas excepcionalmente nesse domingo nós vamos iniciar às 19h30. Só que é difícil e alguns irmãos moram um pouco mais distante e vir correndo depois do culto para o templo não é muito prudente. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos convidar os irmãos que queiram vir participar aqui conosco e nós vamos chegar aqui 16h30. Vamos assistir o jogo aqui na igreja. Então, se você quiser vir assistir conosco, você vai trazer uma pipoca, um salgadinho, um guaraná. E nós vamos passar o jogo aqui no telão. Vamos assistir o jogo aqui na igreja. Terminou o jogo, a gente não precisa sair desesperado, a gente já vai estar aqui. Nós vamos torcer junto, cultuar junto, ter um momento de comunhão junto. E depois nós vamos celebrar o Senhor juntos. Amém? Você está convidado para não precisar se deslocar a participar junto conosco aqui no domingo, tá bom? A partir das 4h30 a gente já vai estar aqui. Então, se quiser chegar antes, pode chegar também. Glória a Deus, estamos entendidos? Queridos, o Henrique começou a mensagem dele dizendo assim: eu pensava em muitas coisas para falar aqui, mas eu entendi que não é o que eu quero falar, é aquilo que Deus quer falar. Essa decisão não é aquilo que o pastor Rafael queria, é o que o nosso conselho decidiu. Eu não faço aquilo que eu quero, nós fazemos aquilo que nós somos direcionados pelo Espírito Santo. Nós temos uma igreja congregacional. A decisão não é do pastor Rafael e todo mundo aceita. A nossa decisão é de comum acordo. Temos um conselho para nos orientar nessas reuniões. Deixa eu te falar uma coisa. Existem pastores que estão mantendo o horário do culto, que não estão sendo flexíveis. O que nós vamos falar a respeito dessas pessoas? Nada. Não nos compete. Tem pastores que estão jogando o culto para de manhã. Tem pastores que cancelaram o culto. Tem pastores... Não nos compete. O que nos compete é sermos fiéis ao Senhor em todo o tempo. Entender a direção de Deus e fazer aquilo que agrada ao Senhor. Eu conto com vocês nesse desafio. Se nós decidíssemos manter o horário do culto e não convidar as pessoas para assistir o culto aqui, algumas pessoas talvez não iam se agradar. Se nós decidíssemos jogar o culto para de manhã e cancelar a escola bíblica dominical, algumas pessoas não iam gostar. Se a gente decide jogar o culto para 8 horas da noite, algumas pessoas não iam gostar. Mas deixa eu falar uma coisa com toda sinceridade. Um dia eu vou prestar conta ao Senhor da igreja que Ele confiou sobre a minha liderança. E a nossa liderança aqui não é para fazer aquilo que muitas pessoas desejam, é para fazer aquilo que Deus deseja. E muitas vezes nós abrimos mão da nossa vontade para que a vontade de Deus prevaleça. Que isso seja uma realidade em cada uma de nossas vidas. Amém? Glória a Deus, estamos entendidos? Fique em pé, nós vamos orar para agradecer ao Senhor. Depois de tantos vídeos falando sobre o jogo da Copa do Mundo e culto, você ouve um e fala assim, realmente não pode mudar. Você ouve o outro e fala assim, realmente tem que mudar. Não ouça o que Deus está falando com os outros grupos. Ouça o que Deus está falando conosco e vamos ser fiéis.
Glória a Deus. Irmão Arquimedes, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Não vou perder essa oportunidade, né? Afinal de contas, 43 anos. 46. Eu falei com ele, estávamos comentando, eu e a minha esposa lá, eu não vou falar a idade dele não. Eu falei assim, mas quando eu chegar lá, eu quero ter a mesma disposição e alegria do Arquimedes. Um grande exemplo para mim, tá? Uma alegria caminhar junto com você nesse desafio de servir ao Senhor. Isso é um grande presente para nós. O aniversário é dele e é a gente que ganha o presente, né? Quero te convidar a estender suas mãos. Vamos orar abençoando o irmão Arquimedes e agradecendo a Deus por esse culto. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por esse culto tão maravilhoso. Como sentimos a presença do Teu Espírito Santo em nosso meio. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida do irmão Arquimedes, que completou mais um ano de vida, Senhor, hoje. Que data especial, Senhor. Obrigado pela vida dele, que traz tanta alegria, tanta esperança, semeando amor, expressando, Senhor, um pouco daquilo que Tu sentes por nós, nos lembrando, Senhor, dia após dia, incansavelmente, que somos amados por Ti. Obrigado, Senhor, pela vida do irmão Arquimedes. Nós queremos abençoar a vida dele, de forma que venham muitos e muitos anos de vida, repleto de saúde, paz, graça, misericórdia de Deus. Que a Tua mão sempre seja estendida sobre ele, e ele viva, Senhor, o melhor de Deus em toda a sua vida. Te agradecemos em nome de Jesus. Obrigado por esse culto, Senhor, pela Tua presença, pelas pessoas que nos ajudaram na organização, na mídia, na projeção, Senhor, no som. Obrigado, Senhor, por cada um dos Teus filhos que nos ajudaram, Senhor. O ministério de adoração, o Henrique que esteve ministrando a palavra. Obrigado, Senhor, por cada coração que abriu um sorriso, que deu um abraço. Obrigado, Senhor, porque nós temos a convicção de que estamos voltando para as nossas casas de uma forma diferente como chegamos. Estamos renovados, edificados e continuaremos, Senhor, nos perguntando o que Tu espera de nós, dia após dia, vivendo, Senhor, e nos aperfeiçoando, nos aproximando cada vez mais de Ti. Que isso seja uma realidade em nossas vidas. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estenda sua mão. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso amado Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos, agora e para sempre. E todos digam amém. Aplauda o Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus.